Quando as ameaças aumentam e a fé na humanidade e em seus heróis diminui, é quando se dá o começo da queda. Eu sou Giovanni Zola, seu anfitrião nessa história, e sejam bem-vindos ao Marvel para Iniciantes. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Como eu disse, eu sou Giovanni Zola, seu anfitrião nessa caminhada, nessa história pelo universo cinematográfico Marvel. E nós estamos dando continuidade aí, depois de ficarmos afastados por um bom tempo desse quadro, devido a alguns compromissos, mas estamos de volta para contar um novo bloco que se chama O Começo da Queda. Só relembrando, no bloco passado nós vimos a destruição de Sokovia, né, e a Era de Ultron. E aí, esses acontecimentos é que darão início, são um estopim para o que nós vamos ver agora. Mas antes, por favor, se você gosta do Marvel para Iniciantes, se você gosta de Marvel e de conteúdo nerd, eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal. É rapidinho, aperta aí o botão, você se inscreve e tá tudo certo, tá pronto, você consegue aí ficar por dentro de todas as nossas notícias. E se quer saber mais, vai lá no Instagram e nos siga, @cofrenerd. Estamos precisando de seguidores, nossos seguidores estão um pouco estagnados e nós adoramos nós da nossa equipe, adoramos ter vocês lá com a gente interagindo, beleza? Tem muita coisa nova vindo por aí, eu peço para que vocês se inscrevam e nos sigam, beleza? Também estamos em várias redes sociais, várias plataformas. Estamos no Instagram, no YouTube, no TikTok e também no Spotify. Vem novidade aí para vocês, beleza? Mas vamos lá começar então com o nosso quadro Marvel para Iniciantes. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação de slides. Eu vou sumir, mas estarei aqui com vocês, tá bom? Pronto, vamos deixar vocês aí com seus heróis e terão também o prazer da minha voz, tá? Esse é o quadro Começo da Queda, em que nós vamos ver aqui o filme do Homem-Formiga, certo? A segunda temporada de Demolidor, a primeira temporada de Luke Cage, a primeira temporada de Punho de Ferro, a terceira temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D. e encerramos com o grande filme, o terceiro filme do Capitão América Guerra Civil, beleza? Lembrando que esse é o começo da queda. Então a Terra está completamente abalada após a devastação de Sokovia e o ataque de Ultron. Assim, a sociedade duvida cada vez mais das ações dos Vingadores, gerando um grande problema político para todo super indivíduo. Tony Stark e os Vingadores deveriam ou não ser culpados pelas tragédias que eles tentam impedir. Então a população começa sim a duvidar, a questionar do tanto de dano que os heróis deixam ao travar suas batalhas contra os vilões, ao tentar salvar, né, as pessoas, ao tentar salvar o mundo. E Sokovia foi o estopim para tudo isso. Tanto que ela repercute em quase todas as séries que a gente vai ver aqui. Por exemplo, esse artigo de jornal que a gente vê no filme do Homem-Formiga falando sobre o que aconteceu com Sokovia. Uma cidade foi dizimada, reduzida a pó, porque os Vingadores acabaram acidentalmente criando o Ultron, né? E o mundo começa a ficar dividido em heróis fazem bem ou heróis precisam parar de agir, ou eles precisam ser controlados. E essa divisão também começa a acontecer nos nossos personagens, certo? Mas assim, abrimos o quadro com a introdução de um dos mais consagrados personagens, o Homem-Formiga. No passado, o brilhante cientista Hank Pym desenvolveu uma partícula que diminuía a distância entre os átomos e colocou sua habilidade em um traje. Ou seja, os poderes do Homem-Formiga consistem em encolher. Porém, ele ainda mantém a sua força. Imagine então algo tão pequeno como um homem encolhido com a força do seu tamanho normal. Seria tão mais poderoso que um projétil de bala, podendo perfurar, podendo atingir, nocautear inimigos, entendeu? Então Hank Pym descobriu como diminuir ou como aumentar, como manipular o espaço entre os átomos, né? E aí ele começou a atuar para a S.H.I.E.L.D. como o primeiro Homem-Formiga.
Com medo dessa tecnologia cair em mãos erradas, principalmente porque nós sabemos agora, né, que a Hydra estava dentro da SHIELD naquela época, Hank abandona Peggy Carter e Howard Stark, que estavam ao lado dele ali nesse começo aí. O Hank Pym é interpretado pelo grandíssimo Michael Douglas, né? E aí nós temos aí o prelúdio de Homem-Formiga, né? Porque anos depois de Hank Pym ter saído da SHIELD e criado sua própria empresa, a Pym Technologies, seu pupilo Darren Cross consegue copiar sua tecnologia e criar o traje Jaqueta Amarela. Com medo da loucura de Cross, Hope, a filha do Hank, que é interpretada pela Evangeline Lilly, que está aqui no cantinho do nosso slide, ela recorre ao seu pai tão distante, porque eles tiveram uma briga devido ao desaparecimento de Janet Van Dyne, a mãe da Hope, a mulher do Hank Pym. Misteriosamente, mas nós vamos falar isso mais pra frente, beleza? Juntos, os dois precisam encontrar um novo Homem-Formiga. Assim entra em cena o simpático ex-presidiário Robin Hood moderno Scott Lang, que é a versão atual do Homem-Formiga nos quadrinhos, né? Então, o Hank Pym foi o primeiro Homem-Formiga, fundou os Vingadores junto com a Janet, que também foi a primeira Vespa, né, sua mulher, junto com o Homem de Ferro, com o Thor, beleza? Lá nos quadrinhos, né? Mas aqui o Homem-Formiga vai ser o Scott Lang que a gente vai acompanhar, tá? Tentando provar que é o herói que a sua filha vê nele, a Cassie, o Scott ajuda Hank e Hope a impedir que o Jaqueta Amarela arme a Hydra com o traje. Scott prova que tem o que é preciso para enfrentar o Falcão, sim, o Sam Wilson, o Falcão dos Vingadores, derrotar Cross e ainda sair do reino quântico a salvo. E o que é o reino quântico, esse reino microscópico que a gente vê aí? O reino quântico é uma dimensão microscópica que a gente não consegue ver porque ela é minúscula, é imperceptível ao olho nu, mas é uma completa dimensão diferente, uma dimensão completamente diferente, né? E lá você pode ficar preso para sempre, né? As pessoas não sabiam como voltar e foi isso que aconteceu com a Janet. Quando você fica muito pequeno, fica encolhendo, você entra no reino quântico e não consegue sair. Porém, um homem conseguiu. Scott Lang, com toda a sua engenhosidade, saiu do reino quântico, né? E aí, então, a Marvel termina o seu filme de assalto e ação, né? O primeiro filme de assalto, porque já é todo um estilo muito engraçado, com piadas também. Homem-Formiga é um filme muito gostoso, né? Eles terminam esse filme com um Hank esperançoso em trazer Janet, sua esposa perdida, de volta do reino quântico. E Hope ganhando o traje da Vespa. Né? No final, na cena pós-crédito, a gente vê o traje da Vespa, que tem basicamente os mesmos poderes, só que tem as asas, né? E também pode soltar ferrões de energia. Então ela é um pouquinho mais poderosa que o Homem-Formiga, digamos assim. O longa é tão divertido quanto ousado em colocar o herói que encolhe com elementos tão essenciais a ele, né? E tornar tudo tão orgânico nas cenas de luta com alteração de tamanho. Isso se dá principalmente na cena final de luta, no quarto da Cassie. Né, no quarto da Cassie é onde você vê o Jaqueta Amarela e o Homem-Formiga lutando num tamanho microscópico, e o jogo de câmeras é muito bom, os cortes de cena são muito bons, porque enquanto a gente está acompanhando a cena lá intensa deles, no tamanho, na perspectiva deles, né, ela remete, ela volta, ela meio que amplia tudo, né, a câmera amplia tudo, e a gente vê na perspectiva da Cassie, de uma pessoa de um tamanho normal, que aquilo é insignificante. E até tem um Thomas o trem gigante, né? É muito engraçado. Então dá uma dinâmica muito boa. O filme em si do Homem-Formiga, ele tem várias piadas ótimas. Ele é muito engraçado. O Paul Rudd, ele dá um carisma tão grande pro Scott Lang que ele vira um dos mais carismáticos da Marvel, né? E aí também coloca o amor em família, principalmente a relação pai e filha, né? Pais e filhas, ou seja, o Scott com a Cassie, o Hank com a Hope, sendo um dos temas da franquia do herói. O amor em família definiria a franquia do Homem-Formiga até os dias de hoje, tá? E também nós temos aí uma conexão com Agents of S.H.I.E.L.D., mostrando que a Hydra de Grant Ward se prova ativa de novo, né? Olha que interessante. Enfim, o filme do Homem-Formiga, para mim, é um filme muito subestimado, né?
poucas pessoas, muita gente, na verdade, não quer assistir o filme do Homem-Formiga porque falam que não é importante, mas, meu, é tão gostoso. É um filme tão divertido de assistir. É um filme tão gostoso de você sentar e ver, e dar risada, e ver cenas de ação boas, ver cenas de lutas boas, verem personagens sendo construídos. E sim, o Homem-Formiga é muito importante, muito, muito, muito mais importante do que você imagina para o futuro dessa história da saga do infinito. Saindo de São Francisco, que é a terra do Homem-Formiga, nós vamos para Hell's Kitchen, em Nova York, que após a prisão de Fisk, de Wilson Fisk, o rei do crime, o Demolidor parece ter encontrado outro inimigo à altura na segunda temporada de Demolidor, quando a Nelson e Murdock se deparam com uma onda de assassinatos contra criminosos realizada apenas por um homem, Frank Castle, o Justiceiro, né? Enquanto Claire e Fogg se preocupam com Matt, Karen fica no meio da briga ideológica entre o Justiceiro e Demolidor. Então, a presença do demônio de Hell's Kitchen, a presença de um vigilante em Nova York, atrai esse novo personagem, que é o Justiceiro. Mas não só isso, ele atrai outras pessoas, outras figuras ali, e tem esse embate ideológico, né? Porque o Demolidor não cruza a linha que o Justiceiro cruza, né? O Justiceiro mata, o Justiceiro acaba com os seus criminosos, enquanto o Demolidor acredita sim no sistema, como advogado, como católico, ele acredita no sistema e na reformulação das pessoas, de que ninguém, de que a gente não pode sair sendo juiz e carrasco, né? Júri, juiz e carrasco. Mas é muito interessante o quanto eles colocam o Frank Castle do John Bertrand, que é um dos personagens mais amados pelos fãs de Demolidor ali, de uma forma maravilhosa, num contexto muito bom, em brigas ideológicas com o Demolidor, que são, assim, incríveis. E essa onda de assassinatos ali, né, feita pelo Justiceiro, mais uma vez coloca medo na população em relação aos indivíduos, aos vigilantes, aos super seres, né? Afinal, ele tá ali destruindo o mundo do crime, né? Mas será que ele vai continuar só isso no mundo do crime? Essa era a dúvida das pessoas, né? E aqui a gente começa aquele jogo de intercalado que eu falei para vocês no último bloco, né? Em que nós temos uma leva de episódios de Demolidor, e depois assistimos uma leva de episódios de Luke Cage, depois assistimos mais uma leva de episódios de Demolidor, porque eles se intercalam bem, eles se conectam bem, beleza? Porque lá no Harley, Luke Cage volta a aparecer após se despedir de Jessica Jones, então a gente tem o retorno aí do Homem Indestrutível, o Homem com a Pele Indestrutível, a prova de balas, né? O Luke tá tentando deixar o seu passado de ser incriminado e cair na prisão para trás. E aí ele decide tomar uma atitude e ajudar os garotos desamparados do bairro a não caírem na vida do crime, que o Boca de Algodão, o vilão, né, um homem chamado Cornel Stokes, mas apelidado de Boca de Algodão, um chefe do crime, que trouxe ali por Harley, né, e tava levando esses jovens que não tinham como não vinham esperança para sua vida, né? A discussão do papel dos Vingadores e Vigilantes continua nos debates entre a detetive Misty Knight, que é muito importante para não só a série do Luke Cage, mas para a série dos Defensores também, que eu tive que incluir nesse bloco, né? Ele não era para ir nesse bloco, ele era para ir pro próximo, mas eu tive que incluir nesse bloco porque a conexão com Punho de Ferro e essas duas séries, Luke Cage e Demolidor, né? É muito grande, é muito mais fácil de vocês entenderem se eu colocasse os Defensores aqui, né? Então, o debate entre a detetive Misty Knight e seu parceiro, Raphael Scarfe, eles continuam ali alimentando a discussão, né, do papel dos Vingadores e dos Vigilantes. Mas é só quando Scarfe se revela trabalhando para o Boca de Algodão que os lados são mostrados. Então o Boca de Algodão é esse aqui que tá do lado do Luke Cage, né? Aí a gente vê os heróis e vilões do Harley. E ele é o chefão do crime, né? Que também tem uma prima, a Mariah Dillard, que é vereadora. Então o dinheiro sujo dele financia a campanha dela. E eles têm o controle do Harlem, certo? Voltando para Hell's Kitchen, justo quando as coisas estavam indo bem para Matthew e Karen, um casal que eu torci desde o primeiro episódio para acontecer, né?
Elektra ressurge, Elektra ex-namorada de Matt, ressurge trazendo à tona um passado que Matt preferiria ter esquecido. Quem assistiu o filme anterior, né, que nem é do MCU, um filme do Demolidor com o Ben Affleck, e também tem um filme da Elektra, já conhece a Elektra, né, uma personagem também muito importante por fazer par romântico com o Demolidor várias vezes, né, e ela é muito boa, que é Elektra Natchius. Quando as vidas do Demolidor e de Matthew Murdock começam a colidir em meio ao julgamento do Justiceiro, Elektra descobre que a Yakuza, entre aspas, Yakuza, né, que a gente vai saber que eles são outra coisa depois, e Nobu, sim, o cara que foi morto na temporada passada, mas voltou à vida, estão planejando algo muito antigo e perigoso, envolvendo um enorme buraco no meio de Nova York. Sim, um grande buraco no meio de Nova York. Mas é só quando Stick, o antigo mentor de Matt, e também descobrimos que é mentor de Elektra, retorna, que descobrimos que o Tentáculo, que na verdade era Yakuza é na verdade o Tentáculo, uma organização criminosa, antiga e mística, que está tentando atingir a imortalidade usando uma arma em forma de humano chamado o Céu Negro. Enquanto isso, o Justiceiro é preso e Wilson Fisk planeja seu retorno. Então, em meio dessa trama do Tentáculo, também estava ocorrendo a trama do julgamento do Justiceiro, em que o Matt Murdock, a Nelson e Murdock, tomam isso para si, para tentar defender o Justiceiro, mas ele acaba sendo preso, né? Ali a gente vê uma conexão muito grande também com a Karen e o Justiceiro, ela acreditando que ele não é louco, né? Que ele faz aquilo porque ele tá em busca de uma vingança, porque algo aconteceu com a sua família. A sua família foi chacinada e ele está em busca do responsável, né? A gente vê isso acontecendo, o Justiceiro é levado à prisão, onde ele encontra ninguém mais, ninguém menos que Wilson Fisk. Lá, o Fisk, ele finalmente consegue tomar controle da prisão, ele derrota os seus competidores, a sua competição ali, né, por poder na prisão, usando o Justiceiro. Olha como o Wilson Fisk é inteligente, mano. Ele usa o Justiceiro, né? Isso começou desde lá do tribunal. Ele usa o Justiceiro para eliminar toda a sua concorrência ali de poder na prisão. E o Wilson Fisk se torna finalmente o rei do crime. Articulando tudo por trás, o Wilson deixa o Justiceiro livre. Ele arma a liberdade do Justiceiro, a fuga do Justiceiro. Pra quê? Por Frank poder fazer a limpa nos bandidos lá fora. E quando o Wilson Fisk saísse, porque ele tava armando sair, não teria mais competição para ele. Ele seria o único e verdadeiro rei do crime, não é? Mas um nome finalmente surge na sua cruzada, na cruzada de Frank e Karen, né, após o Frank sair da cadeia, que é o responsável pela chacina da sua família, o Blacksmith, né? Desculpa aí o sotaque meio americano. Mas voltando pro Harley, né? Após um ataque do Tentáculo que mostra o poder dessa organização tão perigosa, a Claire, ela volta para casa, sua antiga casa, que é o Harley. Que coincidência, não é? Onde Luke Cage e o Boca de Algodão começam uma guerra, uma verdadeira guerra. O Luke tá cansado de ver o quanto o Cornel Stokes, o Boca de Algodão, tem influência no Harley e começa a dar muitos socos no estômago entre aspas, né? Socos assim, sendo um Robin Hood moderno também, atrapalhando esquemas, vendas de armas, compras de armas, roubando dinheiro e dando para os mais pobres, enfim. O Boca de Algodão não ia conseguir mais tolerar isso, então uma guerra começa. Guerra essa que a gente tem, por exemplo, citações aos Vingadores, né? Citações à Batalha de Nova York, tem um moleque lá que fica vendendo DVD na rua com imagens do incidente, que é como eles chamam a Batalha de Nova York, né? E também tem citações ao Justin Hammer, porque as armas que o Boca de Algodão quer comprar são do Justin Hammer, da Hammer Technology, né? Justin Hammer esse que é um dos vilões de Homem de Ferro 2. Então, olha a conexão incrível que tem com o UCM. E tem gente que fala que não é a mesma coisa, mas tudo bem, né? Cara, vou falar um pouquinho aqui, uma anotação que eu fiz de Demolidor, né? Que Demolidor ele também trata a situação dos heróis como um problema ao culpar o vigilantismo por atrair violência, né? Isso a gente pode colocar tanto pro Demolidor, tanto pro Luke Cage, porque
Essa guerra entre o Luke Cage e o Boca de Algodão também causou muitos danos. Então, a população tá começando a ficar cansada e com medo, né? E outra coisa muito legal também são as referências que Luke Cage bebe da água do UCM, né? Nessas referências do Wilson Fisk que aparece, né? O advogado do Boca de Algodão é o mesmo advogado do Rei do Crime, né? E também falam da Batalha de Nova York, falam do Justin Hammer, como eu já disse, né? Outra ligação muito legal é o Turk. O Turk, ele é um personagem que é aquele bandido que o Demolidor e o Luke Cage, eles sempre abordam ele para conseguir informação. Então é o cara que tá sempre se ferrando. O Turk é aquele cara que tá tentando vender uma arma, vender alguma coisa no meio da noite num cais, e aí o Demolidor chega, bate nele, pega a informação e joga ele na cadeia de novo, mas ele sai para mostrar como o sistema é falho, né? Então ele aparece tanto no Demolidor, tanto no Luke Cage, como na Jessica Jones. No Luke Cage ele aparece mais, né? Que ele acaba aparecendo na barbearia do Pop, né? Pop, que é um personagem muito importante pro Luke Cage, eu esqueci de falar dele, mas o Pop é como se fosse o mentor filosófico, ideológico do Luke Cage, né? Em falar que o Harlem é uma comunidade, é um lugar onde as crianças precisam ser orientadas a terem lugares para não cair na vida do crime, né? E a barbearia do Pop, ele tentava criar esse clima para os garotos poderem ir. Só que ele foi assassinado graças ao Boca de Algodão. Isso também é um dos estopins, né, da guerra entre ele e o Luke Cage, né? Mas o Turk, ele aparece lá jogando xadrez com o Billy Bob, com putz, eu não lembro o nome daquele personagem que joga xadrez na barbearia, mas ele aparece, ele tenta fazer um trabalho pro Boca de Algodão, mas ele meio que se assusta ali e fala, quer saber, eu vou voltar pra Hell's Kitchen, isso aqui é muito loucura, né? Cara, isso é muito bom, e tem um adendo ali no episódio 4 de Luke Cage, né, que a Riva, como a gente já sabe, é a falecida esposa do Luke Cage, ela tinha um pendrive, mostra muito mais como eles se apaixonaram na série, mostra em flashbacks como eles se apaixonaram, né? Ela tinha um pendrive que tinha gravação do Killgrave e de mais outros experimentos que criaram super seres, né? Isso liga a sua morte em Jessica Jones, né? Como eu já falei, se você não sabe do que eu tô falando, vai no bloco anterior, porque eu explico tudo certinho quando falo de Jessica Jones, tá? Mas então, enquanto essa guerra entre o Luke Cage e o Boca de Algodão acontece, é ruim, né? Porque ao mesmo tempo que a enfermeira, a Claire, e o herói, o Luke, se aproximam, o mundo de Luke começa a ruir quando Mariah Dillard, a vereadora, a prima, mata o Boca de Algodão e joga a culpa no próprio Luke. Então o Luke começa a ser um foragido da polícia, né? E a Mariah usa desse medo, né, falando que um super ser fez isso, para se destacar politicamente. Então, nós temos ali o papel da política usando do medo das pessoas contra os super seres, né? Voltando a Hell's Kitchen, Karen descobre o responsável por massacrar a família de Frank e o Justiceiro. Finalmente tem a sua vingança. Antes de seguir seu caminho, ele ajuda o Demolidor em sua guerra contra o Tentáculo e Elektra toma a decisão de concluir seu destino como Céu Negro ou ficar do lado de seu amor. Porém, essa escolha custa sua vida. Ou é o que pensamos. Aqui a gente descobre que a Elektra é o Céu Negro e o Tentáculo quer essa arma. Ela é uma arma viva, disposta a fazer tudo, poderosíssima para matar. Mas a Elektra escolhe ficar junto do Matt. A Elektra escolhe fugir com ele, porém antes eles tinham que sobreviver ao Tentáculo, mas ela não consegue sobreviver a isso. Nisso a vida do Matt já tinha sido jogada por água abaixo, né? A Nelson e Murdock se desfaz, ele briga com a Karen, ele briga com o Fog, mas infelizmente ele também perde a Elektra. Ou é o que parece, porque na verdade o Tentáculo usa uma substância mística que eles têm para trazer Elektra de volta à vida, sem que Matt soubesse. Com o Tentáculo recuando e Fog trabalhando para Hogarth, sim, Jerry Hogarth, de Jessica Jones, a advogada, o Matt ele se revela como Demolidor para Karen. E é aí que a gente tem o encerramento
da segunda temporada de Demolidor, no ápice, né? Impressionante. A segunda temporada do Demolidor, ela aborda um lado mais místico com os inimigos clássicos, né? O Tentáculo, que desde os quadrinhos eles são muito ligados ao Demolidor, né? E que pode parecer um pouco confuso, mas aborda bem a rivalidade do Matt com o grupo, né? Além de introduzir dois personagens muito importantes para o lado urbano da Marvel, o Justiceiro e a Elektra, dando assim início para a trama dos Defensores, né? A segunda temporada de Demolidor é muito julgada, não julgada, mas as pessoas sempre preferem mais a primeira e a terceira. Mas a segunda tem seus grandes méritos, e eu acho que ela é muito boa, principalmente porque o Justiceiro do John Bertrand e a Elektra Natchios, que aparece aí, são personagens muito amados e que os fãs pedem para eles voltarem ao UCM sempre. Então, se a temporada conseguiu fazer isso, ela é muito boa e uma grande vitoriosa, apesar da trama do Tentáculo e do Justiceiro meio que confundir um pouco às vezes, né? De volta ao Harley, Luke se torna um foragido da polícia e vítima das armações de seu meio-irmão, Diamondback, ou o Cascavel aqui no Brasil, né? Vamos falar com os brazucas, né? Ele era o cara que o Boca de Algodão tinha medo. Ele é o grande manda-chuva do crime que financiava, dava armas, vendia armas pro Boca de Algodão e para outras gangues do Harley, né? Enquanto isso, a Mariah, ela se aproveita do medo popular dos super indivíduos para se alavancar como vereadora do Harley, né? Mas após derrotar o Cascavel, né, o Willis Stryker, o meio-irmão do Luke, né, que usava a tecnologia Hammer para poder lutar de igual a igual com o seu meio-irmão ali, que tem super força e uma pele indestrutível, o Luke, ele é preso, mesmo se livrando das falsas acusações, graças a uma armação de Mariah que toma o império criminoso do primo. Cabe a Luke, Misty e Claire provarem a inocência do herói aclamado do Harley. Então, no final da primeira temporada de Luke Cage, nós vemos que o Harley tem finalmente o seu primeiro herói, um herói disposto a fazer tudo o que for preciso para salvar não só as pessoas, mas o espírito do Harley, né? E também a gente vê uma rivalidade muito grande com o irmão dele, o Willis Stryker, que veste uma roupa com tecnologia Hammer, né? Que tem aqui do lado da Claire aqui, ó. Luke Cage, seguindo as séries da Marvel feitas pela Netflix, tem o seu estilo próprio, né? Que torna bem interessante. A música, a cultura do Harlem, o estilo afro-americano, os cortes de frame, assim, são um estilo muito legal, muito gostoso de assistir e deixa uma marca forte que compensa essa história bem fraca. Se tem uma coisa que eu não gostei em Luke Cage, né, que eu achei ela bem abaixo do que foi Jessica Jones e Demolidor, é a história. Ela é bem fraquinha, assim, demora, ela é meio ralenta, entendeu? Sinto ela um pouco vazia, né? Mas ela consegue apresentar personagens muito marcantes, como, por exemplo, o Luke e a Mariah, que são personagens muito fortes e que você te mantém preso na tela, né? Então, isso eles conseguem fazer muito bem, certo? Aí do lado aqui eu coloquei, né, as imagens dos personagens nos quadrinhos. Eu sempre acho muito importante a gente poder voltar aos quadrinhos e ver de onde saíram essas inspirações, né, nessas adaptações. Olha como o visual do Luke Cage era diferente, né, da Elektra também. Certo, o momento hidrate-se agora, porque eu preciso tomar um pouquinho de água, né, eu tô falando com vocês bastante aqui. Momento hidrate-se, pegue um copo d'água. Tome um pouco de água. Momento hidrate-se, muito importante, né? Vamos falar aqui alguns adendos que eu deixei marcado aqui. Por exemplo, a origem do Luke Cage, que tá muito ligada a uma nova tentativa de fazer um super soldado, né? Uma nova tentativa de trazer de volta o soro do super soldado, porque foi um experimento realizado no Luke Cage na prisão, né? Então, olha aí, eu disse para vocês nos blocos passados, tem todo mundo sempre tentando criar um soro do super soldado que conecta ali com o Capitão América. Outra conexão muito legal, quase imperceptível, mas muito legal, é de Demolidor com agentes da SHIELD.
Porque lá em Demolidor, como a Karen agora passa a ser uma repórter, seguindo os passos do seu mentor, o Ben Urich, né, falecido Ben Urich, mostra muitos artigos envolvendo os incidentes ali do UCM e mostra um artigo da Cybertech, né, meio que um cerco na Cybertech, que foi o que aconteceu na primeira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., de Agentes da S.H.I.E.L.D., então olha a conexão aí, cara. A conexão, por exemplo, da Roxxon, que é a empresa que apareceu em Homem de Ferro, em Agente Carter, em Agentes da S.H.I.E.L.D., ela tá ligada à Elektra e ao Tentáculo também, ali na segunda temporada de Demolidor, né? E uma conexão bem bacana também, que dá aquele fanservice gostoso, né? É o programa da Trish, a irmã da Jessica Jones lá, né? O programa de rádio, o Trish Talk, ele aparece em Luke Cage, né? Ela falando e defendendo principalmente os super seres. Isso é legal em ver como as séries da Netflix, elas se preocupam em manter uma cronologia, uma continuidade, né? E é assim que ainda em Nova York, a gente vai ver a história de um garoto que, após sobreviver a um acidente de avião no Himalaia há 15 anos, volta para assumir sua vida. Danny Rand, o garoto prodígio, conhecido também como Punho de Ferro, e aqui nós entramos na série do Punho de Ferro, a primeira temporada. Porém, provar sua identidade e retomar a sua empresa não será tão fácil quanto se imagina, mesmo com o treinamento de Kunlun. Tá? O Punho de Ferro é esse aqui que vocês estão vendo aqui, com a mão que brilha, né? Lógico, né? E essa é uma das séries assim, mais polêmicas, uma das séries mais odiadas da Marvel na Netflix, quase ninguém gosta de Punho de Ferro, mas ela é muito importante para os eventos que estão vindo a seguir, né? Então o passado de Danny, ele começa a se misturar à sua missão quando o Punho de Ferro se revela como a principal arma para destruir o Tentáculo. Sim, o Punho de Ferro tem também uma rivalidade com o Tentáculo, ligando ao Demolidor, certo? E principalmente ele é destinado a derrotar o Tentáculo. Para recuperar sua empresa, ele precisa da ajuda de Jerry Hogarth, de novo a Hogarth aparecendo, né, lá de Jessica Jones, e do par romântico dele, que vai ser a Colleen Wing, uma professora de artes marciais, que lá na frente ela se revela do Tentáculo, mas ela é uma boa pessoa, só que ela foi enganada pelo Tentáculo e começa a ajudar o Danny, certo? Contudo, não é com os Mitchum, a família que era a melhor amiga da família do Danny, né? Os Mitchum e o Rand, e dividem a empresa, né? Aqui a gente tem no canto a Joy e o Grant, né? No Grant não, a Joy e o Ward, não confundam esse Ward com o Grant Ward de Agentes da S.H.I.E.L.D. Joy e o Ward Mitchum sempre foram amigos de infância do Danny, e o Harold Mitchum, que aqui tá aqui embaixo, né? Ele é o pai deles e sempre foi o melhor amigo do pai do Danny, né? Então, quando os pais do Danny morreram no acidente de avião, eles meio que são a família dele que sobrou. Só que quando ele volta, ninguém acredita nele, né? Ninguém acha que ele é o Danny Rand, porque ele era um garotinho quando sumiu, né? Então é difícil. E além disso, o Harold foi dado como morto, mas na verdade ele tá vivo, né? Então não é só com os Mitchum, não é com os Mitchum que o Danny deve se preocupar, e sim com a Madame Gao. Sim, a Madame Gao, aquela que apareceu em Demolidor, aquela que é membro do Tentáculo. Ela está aqui e ela é muito importante nessa série, beleza? Sempre misteriosa, eu adoro a Madame Gao, né? Ao conhecermos Davos, um antigo amigo de Danny lá de Kunlun, aprendemos que Kunlun é uma cidade sagrada em uma dimensão mágica que só é acessível a cada 15 anos. Lá, Shao-Lo, um dragão de verdade, concede o poder do Punho de Ferro ao escolhido que sobreviver ao seu confronto, destinado a proteger Kunlun do retorno dos membros do Tentáculo. Então a gente descobre duas coisas, na verdade 3 coisas. O Tentáculo são pessoas, indivíduos, membros de Kunlun, que viviam na cidade de Kunlun, que foram expulsos pelos seus anciões por profanarem os conhecimentos sagrados daquela cidade, né? E eles estão a todo momento tentando voltar, né? Viver o suficiente para poder voltar a Kunlun. Outra coisa, Danny conseguiu o seu poder como um punho de ferro ao sobreviver ao teste de Shao-Lo, um dragão de verdade, né? Que conecta, por exemplo, com
Shang-Chi, que vai vir no futuro, né? Aí. E outro, Davos, apesar de amigo, tem muita inveja de não ter sido escolhido como Punho de Ferro. Ele acha que Dany não é digno do poder do Punho de Ferro. Com a destruição de Harold, que a gente descobre que é o verdadeiro responsável pela morte da família de Dany, com a ajuda de Gal, então o Harold e o Tentáculo sempre estiveram envolvidos, beleza? Porque o Tentáculo precisava ter controle sobre uma empresa grande como a Rand Enterprises, né? Depois que o Howard é destruído, a empresa fica sob os cuidados de Ward Dany, né? Enquanto Joy arranja um perigoso aliado em Davos e Madame Gal continua a espreita, pois o Tentáculo está pronto para o seu ataque final. Agora eu vou falar então um pouquinho sobre Punho de Ferro, né? Punho de Ferro é uma das séries mais duramente criticadas pelo público, e realmente, ela falta carisma nos personagens, e muitas vezes ela tem vergonha de mergulhar fundo na mitologia do Punho de Ferro, que é o que encanta o fã, né, do Punho de Ferro. Kunlun, eles contam, mas eles não mostram nada disso, eles não mostram direito Kunlun, eles não mostram nem o Shaolou, né? Então isso, né, misturado com deixa o público muito confuso, né? Por exemplo, eu tive que pesquisar as origens do Punho de Ferro nos quadrinhos, pesquisar em outras fontes para poder explicar aqui para vocês, né? Então tudo isso misturado com uma coreografia de luta muito mal feita é uma péssima combinação. Uma péssima combinação. E aí deixa o Punho de Ferro desse jeito aí, tão decepcionado, né? E os fãs estão decepcionados. Porém, o que pode ser considerado mais interessante é como eles incorporam a origem do Punho de Ferro com a mitologia do Tentáculo, que acho que nos quadrinhos não é bem assim, né? E também prepara para a série dos Defensores, tá? Se existe um personagem que eu achei interessante de assistir, porque o resto não tem carisma nenhum, tirando a Madame Gal, é o Ward, tá? Mas não significa que eu gosto dele, tá? Eu achei interessante a gente ver a sua complexidade, a sua luta por tentar se desvencilhar do pai, por tentar sair ali de um pai opressor, de coisas que não fazem ele estarem na zona de conforto dele, entendeu? E também como ele começa a usar remédios para poder lidar com uma ansiedade ali criada pelo próprio pai, né? Eu acho muito interessante essa parte do Ward ali, eu acho ele um personagem interessante de ver, né? E assim, nós damos um pontapé final para a saga dos Defensores, que eu já disse, coloquei os Defensores aqui, né? Porque eu achei muito mais fácil de vocês entenderem a saga toda, porque ela se conecta bem com o final de Punho de Ferro, né? Em que o Punho de Ferro ele sai ali para entender como é que vai ser essa guerra contra o Tentáculo. Momento, hidrate-se de novo. Tome sua água se você não tomou. Cofre Nerd sempre cuidando de vocês. E aí nós temos a série dos Defensores, tanto que vocês viram que eu não fiz um slide só para os Defensores e um só para o Punho de Ferro. Eu fiz um para os dois, porque tudo se conecta, né? Os Mitchum se conectam com o Dany, que se conectam com os Defensores. O Harold se conecta, que é um Mitchum que se conecta com o Tentáculo. A Claire aparece na série do Punho de Ferro, ela é muito ativa no Punho de Ferro, ela aparece nas 4 séries, né? É muito legal como a Claire tem um papel muito importante, né? Então ela se conecta com os Defensores também. E aí o Tentáculo são os vilões, os Defensores, enfim, tá tudo conectado. Siga as setas que você vai conseguir entender ali, né? Então a união dos 4 heróis, ela é assim, né? Como todos os elementos já vistos, a gente tem aí a união de tudo, né? Da Elektra, do Tentáculo, de Kunlun, do Stick, dos heróis. É muito legal isso. Começamos a história com cada um separado em sua própria trama. Um Matt Murdock que há tempos não é o Demolidor. Uma Jessica Jones lidando com a fama de ter derrotado Killgrave. Derrotado entre aspas, né? Matado. Um Luke Cage recém-saído da prisão e um Punho de Ferro tentando entender seu papel na guerra contra o Tentáculo e sua líder, Alexandra. Sim, nós temos uma figura acima da Madame Gal e do Bokuro, que também apareceu em Punho de Ferro, né? Alexandra é a grande líder do Tentáculo e
uma das 5 pessoas que foram expulsas ali, junto com a Madame Gao, do Bokuro, né, foram expulsos de Kunlun, beleza? E quer a todo custo voltar para Kunlun, quer a todo custo sobreviver, porque ela tem câncer, ela descobre que ela tem câncer. Ah, mas e a substância que eles usam para ficar imortais e trouxeram a Electra de volta? Então, ela usou a última substância que tinha para trazer a Electra de volta, porque a Electra é o Céu Negro e ela deposita todas as suas esperanças no Céu Negro, né? E sim, a Electra tá muito badass. E a Electra não se lembra de nada. Ela sofreu uma lavagem cerebral, não lembra nem do Matt. Né? Contudo, o acaso ou o destino faz com que os casos de cada um, que cada um está investigando, proporcione um encontro desses indivíduos completamente diferentes e voláteis, que descobrem que o tentáculo planeja algo terrível para Nova York, já que sua ganância por imortalidade no uso do Chi fez com que os anciões expulsassem o tentáculo de Kunlun, como eu já expliquei. É muito legal a gente ver as diferentes personalidades e a interação entre os 4 ali, entre a Jessica Jones, o Punho de Ferro, o Luke Cage e o Demolidor. É muito divertido ver isso, né? Lógico, o primeiro tem sempre uma luta, quando o herói encontra o outro, mas é bem legal. Com Electra atrás deles e Stick os orientando, os defensores descobrem que Danny é a chave para que o tentáculo possa voltar a Kunlun. Dividido pelo amor de Electra e sua cidade, o Demolidor lidera a equipe que se desestabiliza pela morte de Stick. E por outro lado, o tentáculo se vê como uma nova líder após Electra recuperar sua memória e matar Alexandra. Sim, nós perdemos a grande vilã Alexandra, porque a Electra usurpa o poder ali, além de matar o Stick também, que era seu mentor, né? Enfim, não tinha salvação para Electra, mas quem disse que o Matt iria desistir, certo? A batalha final abaixo do Midland Circle, em busca de impedir que Electra atinja a imortalidade através da ossada de um dragão, chega ao fim quando o Demolidor faz sua escolha final em tentar salvar a alma de Electra e é enterrado junto com o tentáculo, né? Quando eles explodem esse gigantesco prédio no meio de Nova York. Jessica e Luke finalmente se reconciliam e juntos de Danny Rand protegem a cidade como prometeram a Matt, sem nem saber que ele havia sobrevivido. Madame Gao e Electra? Não sabemos ao certo. Fica aí a questão de se a Madame Gao e a Electra sobreviveram ou não. Talvez deixaram uma ponta solta, quem sabe elas possam voltar no CM, quem sabe, né? Por mais criticado que Defensores possa ser, vejo ela como uma série evento, tá? Ela é muito boa e importante. Tem tudo o que precisa, elementos e respeito com a estética e trama de cada série. O que eu quero dizer com isso? A Jessica Jones que a gente vê em Defensores é igualzinha a Jessica Jones que a gente vê na série dela. Não são duas Jessica Jones diferentes. Então, os produtores dessa série, eles tiveram o cuidado de trazer todas as características, toda a estética de cada série, de cada trama, para dentro dos Defensores e fazer uma coisa única. Isso é um grande acerto, né? E é tudo legal também, porque a gente tem crossovers como a gente vê a Hogarth, a gente vê o Fogg, a Karen, a Trish, a Claire, a Colleen, o Malcolm, a Madame Gao, todos interagindo, todos estão presentes e tornam a história única, né? Apesar de pecar em algumas coisas, como a volatilidade da Electra, né, que transita ali entre eu sei quem eu sou, eu não sei quem eu sou do bem, eu sou do mal, né? E também ela tem o mau uso de uma personagem maravilhosa, que é a Alexandra. Cara, não deviam ter matado a Alexandra daquele jeito. Meu, ela era interpretada por uma atriz tão incrível. Ela roubava a cena em todas as vezes que ela aparecia. Ela devia ter ficado até o final. A Electra podia estar ali dividida entre o tentáculo e o Matt, mas pô, com a Alexandra até o final puxando as cordinhas, ia ser incrível. Então eles desperdiçam isso, né? Mas tudo bem, a série tem aí seus trunfos incríveis, como a dupla Demolidor e Jessica Jones, que é a melhor coisa da série. Ver a Jessica Jones, da Kristen Ritter, e o Demolidor, do Charlie Cox, juntos, interagindo, zoando um ao outro às vezes, é muito, muito bom. E eu tô doido pra ver isso no UCM, tá? Vamos lá, então, deixando de olhar só para Nova York, nós ampliamos o espectro para o mundo todo, tá? Porque nós entramos aqui com uma equipe desfalcada
começamos a terceira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., com Daisy, né, o novo nome agora da Sky, né, Daisy Johnson, agora que ela adota seu novo nome, e o Coulson lidando com novos inumanos, já que o Terrigênese ele se espalhou no mar e perderam o controle ali, e as pessoas entraram em contato com o Terrigênese, porque o mar foi pro mundo todo, né, o oceano vai pro mundo todo, e pessoas começaram a se tornar inumanos por todo o mundo, e a S.H.I.E.L.D. teve que começar a lidar com isso, enquanto, lógico, estava escondida nas sombras, né. Além disso, a Bob tá se recuperando ali no laboratório, depois que o Ward quase matou ela, né? E o Fitz tá desesperado para trazer a Simmons de volta, de onde quer que o monolito misterioso a levou. Lembra que a Simmons foi sugada pela aquela pedra que se liquefaz, o monolito? Então, a gente tá tentando procurar aí onde tá a Simmons, né? E o Fitz tá desesperado para tentar achar. Mas se alguém consegue, é ele, né? E esse surto inumano, ele contribui ainda mais com o medo da sociedade, porque a qualquer momento um ser com poderes pode aparecer do seu lado e te matar, e te ferir, e fazer qualquer coisa, né? E tem uma frase da Daisy aqui nesses episódios que resume todo esse bloco do começo da queda. Abre aspas. O mundo anda um pouco nervoso desde que Sokovia caiu do céu. Fecha aspas. É sobre isso, gente. A humanidade está com medo. Depois que uma cidade inteira foi evaporada. Depois que um buraco no céu de Nova York abriu e alienígenas entraram. Né? Depois que a S.H.I.E.L.D. se desmantelou porque a Hydra estava lá. Assim, os seres incomuns, os inumanos, justiceiros e aliens fazem com que o governo crie um departamento especial, a UACA, que bateria de frente com a S.H.I.E.L.D., liderada por Rosalind Price, uma misteriosa mulher que é muito parecida com o Coulson, tanto que eles acabam até se apaixonando, isso mesmo, Coulson com interesse amoroso, né? E a UACA, ela tá ali junto com a S.H.I.E.L.D. em um bom momento, porque principalmente agora tem um inumano, monstruoso e serial killer à solta, o Lash, tá? Então a gente vê ali os personagens de volta, lidando com todas as consequências que aconteceram no fim da segunda temporada, né? E o Coulson tendo que lidar com essa rivalidade de outra agência, que ele não começa não sabendo nada, mas depois ele vai ter que ser obrigado a trabalhar com isso, né? Então ele desenvolve muito bem os personagens, como a Bob quer voltar para o campo, mas ainda tá um pouco traumatizada com o que o Ward fez com ela, né? A May, que tinha tirado férias da S.H.I.E.L.D. para ficar com o seu ex-marido Andrew, ela nunca voltou mais, e ninguém sabe por que ela não voltou, né? Onde está a Simmons e o Hunter, né? O Hunter que, vamos falar agora dele, né? Enquanto Hunter e May caçam Ward por vingança, Grant Ward, você tá com os dias contados, meu filho. Fitz consegue salvar a Simmons de volta do planeta da morte Mavet, né? Que é para onde o monolito levou ela, que ele era um portal, né? Porém, Simmons não estava sozinha, beleza? Aqui tem alguns pontos que eu quero muito falar, né? Por exemplo, o incidente, né? O incidente com as partículas PIN, ele é citado em Agentes da S.H.I.E.L.D. O Coulson cita ele quando tá conversando com o Fitz, na hipótese da Gemma poder ter sido encolhida, né? E também eu dou destaque aqui, por exemplo, para outra, com esse surto de inumanos, mais um destaque na série passada, na verdade, nos Defensores, que eu acabei esquecendo, né, que a relação da polícia com os Defensores é um grande exemplo de como os heróis começam a serem mal vistos pelas autoridades, né? Por quê? As autoridades não querem que alguém com poderes ou alguém que sabe lutar muito bem faça o trabalho deles, só que eles também não fazem ideia das ameaças que estão enfrentando. Mas a S.H.I.E.L.D. sabe, ou melhor, acha que sabe, né? Porque já que a Simmons volta, ela não estava sozinha naquele planeta. Algo assustador e venerado pela Hydra ainda procurava um jeito de voltar para a Terra, né? Mais um ponto. Eu preciso destacar aqui, cara, a atuação excelente da Elizabeth Henstridge no episódio 5, onde explica como é que ela sobreviveu num planeta árido, sem comida, sem luz do sol, sem nada, por meses.
por meses. A Simmons passou meses naquele lugar, em Mavet, né? A atuação da Elizabeth Henstridge é maravilhosa. Ela quase passa o episódio inteiro sozinha, né? Ela interage ali com um personagem que vem depois, na metade pra frente do episódio, mas no começo ela passa sozinha. É maravilhoso. E também vale destacar a criatividade dos produtores de Agentes da S.H.I.E.L.D. de sempre reinventarem o logo da abertura com o tema do episódio. Cara, é muito, muito bom. De verdade. Então o medo pelos inumanos cresce ao mesmo tempo que Coulson arranja novos aliados, como o Dr. Andrew, o ex-marido e psicólogo, né, da Marina May. O inumano Lincoln, que é ali, ele já apareceu na segunda temporada e é o interesse amoroso da Daisy nessa temporada aí, né? E também ao ACA, na luta que, já que ele se aproxima ali da Rosalind Price, eles começam a trabalhar juntos também e namorar, né? Vamos lá. Ele precisa de todos esses aliados na luta contra a Hydra, para impedi-los de trazer um monstro de Mavet, certo? Porém, a série nos choca ao mostrar que Gideon Malek, esse senhor aqui, que era um dos conselheiros globais do Nick Fury. Ele é da Hydra, está do lado do Ward na Hydra. Gente, olha aqui, essa foto é do primeiro Vingadores. Vocês lembram dele? É do primeiro Vingadores. Esse é o conselho para que o Nick Fury responde. Eles eram os chefes do Nick Fury. E o cara que tava lá era da Hydra. Olha a conexão, olha o detalhe que a gente da S.H.I.E.L.D. se preocupa em fazer com a gente. Eles trazem um cara que quase não apareceu no filme para trazer ele aqui e fazer um plot twist que a gente mal ia imaginar. Mano, isso é genial, isso é genial. E outro plot twist também é que Andrew é, na verdade, Lash. Ele se torna um inumano ao entrar em contato com a névoa terrígena, quando foi tentar pesquisar algumas coisas da mãe da Daisy para tentar ajudar a S.H.I.E.L.D. Mas ali, a sua transformação faz com que um instinto assassino crie um monstro dentro dele, que é o Lash, que quer exterminar os inumanos, né? Tendo que lidar com todas essas informações, o time descobre que a Hydra nasceu bem antes do Caveira Vermelha, o qual só usou fundos nazistas para fazê-la crescer, já que seu intuito era trazer o inumano ancestral Hive de volta do planeta Mavet. Então, a gente vê que a Hydra se dividiu em dois ao longo da história. Uma Hydra religiosa, dedicada e que reverencia, que adora o Hive, né, como um deus, e a Hydra mais científica, que era do Caveira Vermelha, do Daniel Whitehall, enfim. Mas é o Gideon Malek que quer trazer o Hive de volta, né? E ao caírem em Mavet, Coulson finalmente mata Grant Ward por vingança, mas seus atos, já que o Grant Ward ele tinha assassinado a Rosalind Price, além de tudo que ele já fez, né? Ter quase matado a Bob, ter quase matado o Fitzsimmons, quase ter matado a May, quase ter matado o Andrew. Enfim, Ward paga por tudo que fez na série e encontra seu fim nas mãos de Coulson. Mas os seus atos, eles abrem a porta para que Hive, o inumano parasita, retornasse no corpo de Grant, liberando um mal tão perigoso e incompreendido na Terra. Sim, o Coulson, ele meio que causou, numa vingança cega ali, ele causou os acontecimentos que todo mundo sempre temia. Então olha mais uma vez, heróis, seus atos e as consequências, e essas consequências fazem com que a humanidade sofra. É algo para se pensar, não é? O mundo tenta controlar os super seres e o debate ocorre até mesmo dentro da equipe, enquanto Talbot assume o posto da falecida Rosalind, né, na luta contra a Hydra e Hive. Mas o Hive, que a Hydra já se desmantelou por ali, tá? Porém, isso custará um preço alto que Bob e Hunter têm que pagar para proteger seus amigos. E é aqui, meus amigos, que o que eu tenho que fazer, um adendo, que eu tenho que fazer um parêntese, eu tenho que parar para falar com vocês, que é o adeus espião e a despedida de Bob e Hunter. No 13º episódio, a gente vê ali
A Bob e o Hunter tentando... A gente viu, na verdade, o Gideon Malik tentando um golpe na Rússia para conseguir inumanos, para conseguir uma central de inumanos na Rússia, né? Eles iam tentar assassinar o primeiro-ministro da Rússia. E a Bob e o Hunter, eles se veem, esse golpe, ele envolve um general matar esse ministro, o primeiro-ministro. A Bob e o Hunter tem que ir lá intervir e matam esse general, né? Só que eles mataram alguém do governo russo. Isso é perigoso, eles são agentes americanos, né? E para proteger a SHIELD, para que ninguém soubesse que a SHIELD ainda é atuante, né? Que o resto do mundo não soubesse que a SHIELD ainda era atuante. A Bob e o Hunter, eles assumem completamente a responsabilidade sobre isso, sobre aquele ataque. Só que, com um acordo, eles nunca mais poderiam participar da SHIELD, eles nunca mais poderiam sequer ter contato com a sua equipe, né? Então a Bob e o Hunter, eles se despedem ali nesse episódio, que é muito lindo, porque eles não conseguiriam mais conversar nem com o Coulson, nem com a May, nem com a Daisy, porque todas as organizações de inteligência estariam de olho neles, certo? E o episódio se encerra num bar com a Bob e o Hunter ali, que são um dos meus personagens preferidos da série, é por isso que eu me emociono muito ao falar do Adeus Espião, né? Que é a cena que também todo mundo adora. A Bob e o Hunter estão ali num bar e eles começam eles sabem que tem espiões vigiando eles, agentes do governo vigiando eles, e eles começam a receber bebidas. A garçonete começa a trazer bebidas, falando assim, ó, alguém pagou essa bebida pra vocês, alguém pagou essa bebida pra vocês. E vem vários copos. A Bob e o Hunter começam a olhar ao redor do bar. E a gente vai vendo em plena vista, escondidos à plena vista, Gemma Simmons, a Daisy, a May, o Coulson, o Fitz e o Mac. Toda a equipe da SHIELD estava reunida ali para dar adeus aos seus grandes amigos em uma das cenas mais maravilhosas. O Adeus Espião. Eles erguem os copos. O mundo inteiro para. Aquele bar, para eles, aquele bar parou. No mundo só existiam aquela equipe. Todos eles se olhando. Uma conexão linda. Eles erguem os copos, fazem um brinde e se despedem. Só que você já tá chorando, e aí no final você vê o Henry Simmons, que é quem interpreta o Mac, aos prantos, porque seus melhores amigos estão indo embora e ele nunca mais vai poder vê-los. E eles fazem ali mais um brinde. E temos a despedida de Bob e Hunter, né? O Adeus Espião. Aí você me diz, Giovanni, por que eles saíram da série? Por quê? Porque Bob e Hunter fizeram tanto sucesso na série que eles iriam ganhar uma série só deles, um spin-off chamado Most Wanted, Os Mais Procurados. Eles iriam estrelar isso. Já tava tudo certo, tinha roteiro, tinha um piloto gravado, mas infelizmente o spin-off foi cancelado antes mesmo de ir ao ar. E Bob e Hunter ficariam ali num limbo, né? Na verdade, a Bob nunca mais apareceria em Agents of S.H.I.E.L.D., nunca mais apareceria em nada. O Hunter voltaria ali em Agents of S.H.I.E.L.D. para algumas participações, mas a gente não ia ter o Most Wanted, e eu queria tanto ter visto essa série, gente. Eu queria tanto ter visto essa série. Pelo menos eu queria ter lido o roteiro para ver como é que ia ser, como é que ia acontecer. Pelo menos ter visto um teaser, alguma coisa. Alguém liberasse alguma gravação, alguma cena, sei lá. Eu queria muito ter visto isso, né? E também não sei porque eles não trouxeram a Bob e o Hunter definitivamente de volta depois que o spin-off foi cancelado. Eu não sei porque os roteiristas não fizeram isso, cara. Até hoje me pergunto, né? Não trouxeram eles nem pro final da série. Isso me deixa muito, muito triste, sabe? Mas são personagens que, a terceira e a segunda temporada são as minhas mais queridas por causa deles, da presença deles, né? Mas enfim, foi um momento... Desculpa, gente. Foi um momento ali de emoção. Vamos voltar pra história. Com a morte de Malik, o Hive ele toma controle da Hydra, que está praticamente desmantelada, né? O Coulson e o Talbot conseguiram destruir a Hydra de vez, mas o Hive não estava nem aí para a Hydra. E porque ele passa a controlar alguns inumanos usando seu poder. Então o Hive ele tem esse poder de infectar. Ele é um parasita, então ele infecta outros inumanos e faz uma lavagem cerebral nesses inumanos. Não é nem um controle de mentes. Ele faz com que esses inumanos
queiram servir ao Hive, queiram concordar e amar os ideais do Hive. É como se fosse uma droga, né? E uma delas é a nossa heroína Daisy Johnson, né? Que fica do lado do Hive, porque o Hive quer um mundo de inumanos, né? Mas nada disso é porque ela quer, ela tá sendo intoxicada pelos poderes do Hive, né? Para o temor de Lincoln e o resto da SHIELD, certo? É uma fase bem difícil ver a Daisy lutando contra seus próprios amigos, são cenas bem fortes, bem intensas, né? A população mundial ela fica cada vez mais dividida, né? Já que o Hive quer um mundo de humanos, tá? Os humanos começam a ficar divididos quanto aos super seres, e grupos de ódios começam a se erguer e tomar posições drásticas, como os cães de guarda. Os cães de guarda são um grupo de ódio, aqueles grupos de ódio de internet, sabe? Começaram a se erguer e fazer terrorismo, e falar, o planeta é nosso, queremos o planeta de volta, não sei o quê. E ele se torna alguns dos vilões recorrentes em Agents of S.H.I.E.L.D., né? E espalha esse ódio, né? O medo leva ao ódio, tá? Afinal, olha só o que aconteceu. Nós temos Nova York, né? A Batalha de Nova York com alienígenas e o Loki tocando terror. Sokovia, que eu não preciso nem explicar. Washington DC, que foi a queda da S.H.I.E.L.D. com os porta-aviões caindo, derrubando tudo, né? Sem falar no Hulk, nos eventos, no Hulk destruindo Harlem, nos eventos de Incrível Hulk, no Midland Circle caindo no meio de Nova York, de tudo, muita catástrofe no mundo, assim, né? E esse medo, ele resulta nos impactantes e importantíssimos acontecimentos de Capitão América Guerra Civil, onde o Tratado de Sokovia permitirá ou não super seres de atuarem, tá? Depois de um desastre em uma operação em Lagos, os Vingadores ficam nos olhares da população mundial e começamos a nos perguntar: os Vingadores fazem mais mal do que bem? E como isso respinga nos outros super seres, tá? Então aqui nós paramos a Agentes da S.H.I.E.L.D. no episódio 19 da terceira temporada para entrar em Capitão América Guerra Civil. Mas eu tenho alguns destaques, um destaque na verdade para falar sobre a Agents of S.H.I.E.L.D., que é a presença do nitrameno, que é um composto que o Howard Stark criou, que tem no nosso primeiro bloco lá, o bloco passado, né, do Marvel para Iniciantes, que foi criado lá em Agente Carter, e ele aparece aqui em Agents of S.H.I.E.L.D., né? Foi uma missão da PEG, a primeira missão da PEG na sua série. E também tem o fim da Hydra, né? Derradeiro, fim da Hydra derradeiro. E aí que entramos em Capitão América Guerra Civil. O Homem de Ferro, a Viúva Negra, o Visão, o Máquina de Combate e o mais recente grande personagem apresentado, o Pantera Negra, ele que tá aqui no meio, aqui, ó, assinam o tratado, o que faz com que, que eles obedeçam o painel da ONU e o General Ross, vou voltar um pouquinho aqui, ó, General Ross, lembra dele no filme do Incrível Hulk? Sim, ele tá de volta, mas não só como general, agora como secretário de segurança, e que propõe o Tratado de Sokovia para eles. General Ross, que a gente sabe que não é bem um herói, ele tá mais ali pra um pé no saco, né? Digamos assim. Enquanto o Capitão América, o Falcão e o Gavião Arqueiro decidem não assinar, protegendo a Wanda Maximoff do ódio popular, né? Porque ela meio que... A responsabilidade do incidente em Lagos que matou alguns wakandanos cai sobre ela, né? E o povo começa a ficar com muito medo e ódio dela, né? Por causa dos seus poderes imensos. E também eles protegem o Bucky Barnes, o soldado invernal, que é acusado de matar o rei T'Chaka de Wakanda, pai do Pantera Negra, T'Challa, que jura vingança e vai atrás do Bucky para matar o Bucky. Mas é lógico que o Steve Rogers não vai deixar seu melhor amigo cair nas garras do Pantera Negra, né? Lembrando que o Pantera é um herói, só que ele estava coberto de vingança ali, né? Divididos sem saber de uma trama maior se desenvolvendo debaixo de seus narizes, os Vingadores brigam entre si, buscando outros reforços como o Homem-Formiga para o time do Capitão América. Então, olha que legal, a gente abriu o bloco com o filme do Homem-Formiga e nós fechamos o bloco com Guerra Civil, tendo a presença do Homem-Formiga. Tá aí, ó, esse serviço que o Cofre Nerd faz para vocês. E também o mais novo herói da Marvel que surtou os fãs ao aparecer, o jovem Peter Parker, o Homem-Aranha vivido pelo Tom Holland ao lado do time do Tony Stark, né? Isso porque os direitos de filme do Homem-Aranha estavam com a Sony.
Então a gente nunca sonhava em ter o Homem-Aranha junto com os Vingadores, até que um acordo foi feito e ele tá aí até hoje, né? E o Homem-Aranha é muito importante na Guerra Civil dos quadrinhos, tá? Após a luta no aeroporto, que é uma das cenas mais lindas feitas pela Marvel, parecia tirada de quadrinho, né? E a traição da Viúva Negra para ajudar o Capitão América, né? Então a Viúva Negra ela trai o time do Homem de Ferro para poder ajudar o Capitão América, já que ela é uma grande amiga do Steve, e aí ela acaba também virando uma foragida da polícia, né? O time do Steve é preso na balsa. Vou falar da balsa mais para frente, tá bom? Como criminosos, tá? Mas ele e Buck seguem para a Sibéria. O Steve e o Buck seguem para a Sibéria com a ajuda de Sharon Carter, a sobrinha da Peggy Carter que chegou a falecer nesse filme, né? A gente vê a Peggy Carter velhinha morrendo. Lá eles esperam encontrar mais 5 soldados invernais como o Buck, criados pela Hydra, e também o arquiteto de toda essa trama, o Barão Zemo, um homem determinado a destruir os Vingadores pela morte da sua família em Sokovia. Momento, hidrate-se. Então, o Barão Zemo, diferente dos quadrinhos, que tem uma relação muito ligada à Hydra, aqui não, ele é só um homem muito inteligente, um ex-militar muito inteligente de Sokovia que perdeu sua família e quer vingança. O Barão Zemo é um dos melhores vilões do MCU, porque ele consegue o que ele queria. Ele desmantelou os Vingadores. O time do Capitão América estava preso, né? Lá, o Steve e o Buck se aliam com o Homem de Ferro que percebeu seu erro, contudo, Zemo dá seu golpe final. Né? Ele já tinha incriminado o Bucky Barnes, ele é o responsável pela morte do Rei T'Chaka, né? Explodindo a ONU. Ele é responsável por tudo que aconteceu. E aí ele também revela que foi Bucky quem assassinou os pais de Tony quando ele era controlado pela Hydra. Traumatizado e querendo vingança, Tony Stark parte para cima de Bucky Barnes e Steve entra no meio. Em meio a uma das maiores lutas do CM, que tem lindos paralelos aos HQs, como por exemplo essa imagem que eu coloquei a vocês, do Homem de Ferro atirando seus lasers no escudo do Capitão América. Gente, isso aqui é igualzinho aos quadrinhos. Se você pesquisar na internet, que eu não coloquei aqui infelizmente, mas se você pesquisar na internet, cara, é igualzinho, tá? Isso, o Steve desiste do escudo e salva Bucky do Homem de Ferro. Enquanto isso, o Pantera Negra prende o verdadeiro assassino de seu pai, o Zemo. É isso que acontece, meus amigos. A consciência pesada de Tony Stark e o sentido de liberdade para fazer o bem de Steve dividiram os Vingadores e fez exatamente o que Zemo queria. Acabou com a equipe. O Barão Zemo fez o que ele prometeu. Ele diz no filme: um império derrotado por seus inimigos consegue se reerguer das cinzas, mas o império destruído de dentro para fora, esse nunca retorna. Isso é como se faz um vilão, minha gente. Barão Zemo é um dos melhores vilões do UCM até agora, entendeu? Agora a gente fala então um pouquinho da balsa, né? A balsa é mostrada. Ela é a prisão de qualquer super ser que não assine o tratado e continuar ativo. Ela é o lugar para onde esse super ser ele vai ser mandado, tá? Vou reformular isso, tá? Agora qualquer super ser que não assinar o tratado e continuar ativo seria preso na balsa, uma prisão super máxima para indivíduos perigosos. E lá está o time do Capitão América, para você ver como a Wanda tava aí, né? Com coleira inibidora de poderes, etc. Contudo, as consequências não parariam por aí, minha gente. Elas não parariam por aí. Tanto boas como ruins. Se por um lado o Rhodes, o máquina de combate, perde os movimentos das pernas e o General Ross passa a perseguir os heróis que Steve libertou, assim como a Viúva Negra também, né? Nova York tem um novo amigão da vizinhança, no Homem-Aranha. E Bucky passa a receber cuidados em Wakanda sobre a proteção do Pantera Negra. Então olha que legal, temos consequências boas e ruins. O Falcão, o Gavião Arqueiro, o Homem-Formiga, a Viúva Negra e o Capitão América, eles passam a ser fugitivos do governo, fugitivos da polícia, criminosos, beleza? E o Bucky Barnes também, né? Só que o Bucky vai estar lá em Wakanda, nós vemos Wakanda
sendo tratado pelo melhor que o Wakanda tem a oferecer, dando vislumbre para o filme que vem a seguir no próximo bloco também, como um outro filme mostrando o amigão da vizinhança descobrindo que com seus grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu vou apontar algumas coisas aqui rapidinho, né? Guerra Civil, ele é um filme que às vezes a gente esquece o quanto ele foi intenso e grandioso, né? Quando a gente para pensar, a gente sempre lembra de Guerra Infinita, Ultimato, mas, Guerra Civil, para aquela época, foi maravilhoso reunir todos aqueles heróis juntos, né? Não é tanto quanto nos quadrinhos, por causa da quantidade de personagens. Os quadrinhos têm muitas outras coisas, né? Lá é o registro de heróis, lá o Homem-Aranha, ele se alia no time do Tony Stark, mas ele percebe o erro dele, depois se revolta contra o Tony Stark. Não, a balsa nos quadrinhos não é a prisão para onde os supervilões e os heróis não registrados são mandados, é para a zona negativa, né? Porque zona negativa, a prisão que é construída pelo Reed Richards, então tem uma grande presença do Quarteto Fantástico, dos X-Men, do Justiceiro. Então, nos quadrinhos é lógico que é muito grande, mas a Marvel não tinha todos esses personagens à sua disposição, né? Principalmente o Quarteto Fantástico e os X-Men, né? Mas a sua essência está aqui. As opiniões do Homem de Ferro e do Capitão América sobre uma burocracia que controla os heróis acaba dividindo e afetando o mundo inteiro, tá bom? E esse é o mundo do Tratado de Sokovia. Tem uns adendos que eu queria colocar aqui, só voltando rapidinho, que é o amor entre o Visão e a Wanda começa a surgir em meio a essa catástrofe, né? Mas é ali que eles começam a se apaixonar, né? E esse romance seria muito importante para o futuro, né? Outra coisa, o Barf, que é aquela tecnologia de holograma, de realidade virtual que o Tony Stark mostra na sua primeira cena, ele é muito importante. Então guardem isso na cabeça. Guardem o Barf na cabeça, que a tradução em inglês é vômito, mas é uma das piadinhas do Tony Stark, mas ela é muito importante lá no final, tá? Lá pra frente, beleza? E também um outro adendo que vocês podem não ter percebido, mas o Steve, ele só não levantou o Mjolnir em Vingadores 2, a Era de Ultron, que tem aquela ceninha na festa, né? Que ele dá uma escorregadinha, a gente acha que ele vai levantar, mas não levanta, porque o Steve carregava a culpa da mentira da morte dos pais do Tony. Ele sabia que o Buck tinha sido responsável. E isso não o tornava tão digno de levantar o Mjolnir, beleza? E agora é assim que se dá o começo da queda. Os Vingadores estão divididos, a SHIELD perdeu grandes agentes, o Demolidor está fora de combate. É a hora perfeita para os vilões como Hive e o Rei do Crime atacarem. Porém, algo mais poderoso irá tirar proveito dessa vantagem. Sim, alguém que está procurando certas joias do infinito. Nós acabamos de entrar em um novo mundo agora. Um mundo onde o Tratado de Sokovia decide quem é herói e quem é bandido. Um mundo que sofrerá pelas escolhas feitas. E esse foi o nosso bloco, o começo da queda do Marvel para iniciantes. No próximo bloco, galera, eu vou deixar aqui, é o Tratado de Sokovia. E ele é um pouco menor do que esse bloco. Eu falei que esse bloco ia ser um pouco longo. Esse próximo vai ser mais curto. Onde nós vamos ver os 3 últimos episódios de Agents of S.H.I.E.L.D., da terceira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., o 20, o 21 e o 22. Nós vamos assistir o filme do Pantera Negra, tá? Nós vamos assistir o filme da Viúva Negra, que, sim, ele é da fase 4, mas os acontecimentos acontecem aqui nessa fase 3, né? Nós estamos na fase 3 do UCM. E também, por último, nós veremos o filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar. Agora sim, o Homem-Aranha dentro do universo da Marvel. Esse é o Homem-Aranha oficial, sendo que os outros, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, são de outros universos, beleza? Acredito que todos eles estão no Disney Plus, eu não sei só o Homem-Aranha de Volta ao Lar. Mas se você tiver alguma dúvida, toda a sequência vai estar lá no nosso Instagram. Então, por favor, eu peço que vocês sigam o Cofre Nerd no Instagram. É @CofreNerd. Vai lá, interage com a gente para saber também quando que vai ser lançado o próximo bloco
né? Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Aproveita, se inscrevam no nosso canal, eu não vou me demorar muito. Lembrando, temos Cofre Nerd no Instagram, no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então você pode encontrar a gente em todos esses lugares. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E esse foi o Marvel para Iniciantes, o bloco O Começo da Queda. Até a próxima.